Pare. O que aconteceu com você não é pequeno e não é comum. Há algo se movendo na sua vida agora, mesmo que ninguém ao redor perceba, mesmo que você ainda não saiba nomear com clareza. E eu vim até você para dizer exatamente o que é. Você tem carregado uma pergunta silenciosa por tempo demais, uma pergunta que ninguém soube responder, uma pergunta que cresce nas horas mais calmas e pesa mais quando a casa fica em silêncio. Você sente o esforço, sente a demora, sente o contraste entre o que você entrega e o que recebe. E por dentro existe uma parte sua que já cansou de fingir que isso não dói. Fique comigo até o fim. Porque hoje você vai reconhecer os sinais que têm se repetido ao seu redor, vai entender o padrão único que tem travado certas portas, vai enxergar a raiz antiga que sustentou essa trava por tanto tempo e vai ouvir uma declaração que veio ao seu encontro por um motivo que não foi acidental. Eu não vim para te entreter, eu vim para te confirmar, eu vim para te mostrar o que já está diante de você, mas que talvez você tenha aprendido a chamar de coincidência, cansaço, atraso ou excesso de sensibilidade. Até o fim, você vai perceber que o que parecia confuso tem forma. Você vai perceber que o que parecia atraso tem mensagem. Você vai perceber que o que parecia silêncio tem linguagem. E você vai perceber, com uma clareza difícil de ignorar, que esta mensagem chegou até você por agendamento, no tempo exato em que o seu coração já estava pronto para reconhecer. Há coisas acontecendo em você que você não explicou para ninguém. Há noites em que o seu corpo acorda antes da mente e parece saber alguma coisa que a sua boca ainda não disse. Há dias em que um peso desce sem anúncio, como se uma porta interna se fechasse por um instante, e você fica procurando uma causa que nunca aparece. Há frases antigas que voltam com força. Há memórias que perdem o brilho, há contatos que já não sustentam a mesma verdade, e você sente isso no peito, na garganta, no estômago, como quem Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Percebe que algo mudou antes de saber o nome da mudança. Você talvez tenha notado que acorda no mesmo horário repetidas vezes, como se uma batida invisível chamasse você de volta ao centro da noite. Você talvez tenha sentido o coração acelerar sem motivo claro, ou uma paz repentina atravessar o seu peito no meio do nada, como se alguém tivesse encostado uma mão sobre a sua inquietação.
Você talvez tenha visto o mesmo número surgir em relógios, placas, comprovantes, telas, conversas, como se o mundo insistisse em repetir um alfabeto que só o seu espírito reconhece. E você talvez tenha achado que isso era apenas ruído, quando na verdade é a linguagem mais discreta que a presença encontra para tocar quem já está pronto para ouvir. E há ainda outra coisa. Você tem percebido que certas conversas antigas já não cabem na sua alma da mesma maneira. O que antes parecia convincente, agora soa vazio. O que antes parecia destino, agora parece ensaio. O que antes parecia suficiente, agora mostra sua borda. E isso mexe com você, porque não é só uma mudança de opinião, é uma mudança de estação por dentro. E mudança de estação sempre deixa o corpo mais sensível antes de deixar tudo mais claro. Talvez você tenha começado a notar encontros improváveis, palavras que chegam no momento certo, uma frase dita por alguém comum que atravessa você como se fosse endereço. Talvez tenha sentido vontade de parar por um segundo no meio da rotina, olhar para o nada e dizer, sem dizer a ninguém, isso está querendo me mostrar alguma coisa. E está mesmo. Está querendo mostrar. Esses sinais não são um problema. Eles são confirmação, não são confusão, são chamada, não são castigo, são alinhamento, começando a aparecer na superfície antes que a sua vida consiga entender o que já está sendo preparado em profundidade. O que você chama de repetição, o céu chama de ênfase. O que você chama de demora, o céu chama de preparo. O que você chama de inquietação, o céu chama de ajuste fino da sua percepção. Há momentos em que a alma se acostuma tanto a sobreviver que qualquer movimento de cura parece ameaça. Há momentos em que a pessoa se torna tão funcional, tão correta, tão forte, que quando a presença começa a tocar as bordas da sua vida, ela pensa que algo está errado. Mas eu preciso te dizer com toda a calma possível, o que está acontecendo não é desordem, é despertar. O que está acontecendo não é perda, é filtragem. O que está acontecendo não é abandono. É separação do que já não pode acompanhar você. Respire por um instante e deixe isso descer. Não corra na frente da sua própria compreensão. Apenas deixe essa verdade pousar onde você mais precisa dela. Se pelo menos um desses sinais tocou você, se pelo menos uma dessas descrições fez o seu peito reconhecer o próprio nome, escreva 888 nos comentários. 888 é a frequência do transbordo, a marca de uma abundância que não pede licença para existir. E esse pequeno gesto é uma forma de dizer sim com as mãos. Escreva 888 e depois volte para mim. Porque há algo abaixo desses sinais, e o que está abaixo deles é mais simples do que você imagina, ainda que seja mais profundo do que você gostaria. Abaixo desses sinais existe um único padrão, e eu vou nomeá-lo com cuidado, porque ele não nasceu para te envergonhar, ele nasceu para te proteger, mesmo tendo passado do ponto, mesmo tendo ficado rígido demais, mesmo tendo aprendido a ocupar lugares que não eram mais seus. O padrão é este. Você passou tempo demais tentando merecer o que deveria apenas receber. Você passou tempo demais monitorando o ambiente, prevendo reações, ajustando sua presença, moldando sua voz, podando sua verdade para reduzir a chance de rejeição, de conflito, de perda, de exposição. E quanto mais você fazia isso, mais a sua vida se tornava um lugar onde tudo parecia depender da sua vigilância, da sua energia, da sua capacidade de sustentar o invisível sozinha. Esse padrão aparece em muitas formas, mas ele tem uma assinatura. Ele faz você confundir sensibilidade com fragilidade. Ele faz você confundir prudência com silêncio. Ele faz você confundir autocontrole com vida. Ele faz você acreditar que se fizer tudo certo, se escolher as palavras certas, se antecipar o suficiente, se suportar um pouco mais, então a porta finalmente vai ceder.
Mas a porta não foi feita para ceder à sua exaustão. Ela foi feita para reconhecer a sua verdade. Você viu esse padrão em relações em que precisou ser mais compreensiva do que recebida. Você viu esse padrão em ciclos de trabalho em que ofereceu muito mais do que foi visto. Você viu esse padrão em lugares onde a sua presença era útil, mas a sua alma era tratada como detalhe. E talvez a parte mais dura seja esta: você se adaptou tão bem que por fora parecia firme, enquanto por dentro aprendia a viver com uma renúncia pequena, diária, quase invisível. Não houve culpa na sua sensibilidade, não houve culpa na sua esperança, não houve culpa na sua paciência. Você fez o que sabia fazer para continuar inteiro. Você segurou a estrutura enquanto aprendia a respirar dentro dela. Você permaneceu enquanto outra parte sua tentava em silêncio não desaparecer. Por isso, eu não estou te culpando por ter sustentado esse padrão. Estou te mostrando o custo de continuar dentro dele sem perceber. O custo é a fadiga que não se explica com uma noite de sono. O custo é a sensação de que a sua vida está sempre quase chegando, quase abrindo, quase respondendo. O custo é a alma se tornando especialista em esperar, enquanto o corpo aprende a viver em modo de contenção. O custo é a sua voz se habituar a pedir menos do que sabe que merece. E mesmo assim, há uma camada mais funda ainda. Há uma camada onde esse padrão não começou como decisão, mas como formação. Há uma camada onde você não foi apenas adaptada, você foi ensinada. E é para essa camada que nós agora descemos. Imagine uma árvore antiga no centro de um pátio de pedra. Não uma árvore ornamental, mas uma árvore que permaneceu ali por temporadas inteiras, sob sol e chuva, sob visita e abandono, sob silêncio e passagem. Imagine suas raízes correndo por baixo do chão, tomando forma onde ninguém via, tocando água subterrânea, tocando rachaduras, tocando memória. O tronco, para quem olha de fora, parece apenas tronco, mas por dentro ele carrega anéis que contaram anos de vento, anos de corte, anos de espera. A copa por cima ainda se mexe, as folhas ainda respondem, mas há algo no centro que aprendeu cedo demais a endurecer para não quebrar. Você foi mais parecida com essa árvore do que talvez tenha admitido. Houve uma época em que o seu crescimento precisou acontecer sob contenção. Houve uma época em que a sua expansão foi observada, corrigida, diminuída ou interrompida por mãos que talvez não soubessem o que faziam. Houve uma época em que o seu impulso natural de se abrir encontrou limite antes de encontrar amparo. E quando isso acontece cedo, o corpo não esquece. Ele apenas aprende a crescer torto o suficiente para continuar vivo. Essa árvore não foi plantada para ficar presa. Ela foi plantada para dar sombra, mas, em algum ponto, cercas foram colocadas perto demais. Em algum ponto, alguém decidiu que era mais seguro podar o que crescia do que aprender a cuidar do espaço ao redor. Em algum ponto, o solo ao redor dela foi compactado por passos, por medos, por expectativas, por exigências. E a árvore, sem deixar de ser árvore, começou a gastar energia demais tentando existir dentro do limite que lhe deram. É assim que muitas histórias internas começam. Não com um grande trauma visível, mas com pequenas compressões repetidas, com pequenas mensagens que dizem não tanto, não agora, não assim, não muito alto, não tão longe, não incomode, não apareça demais. E a árvore escuta, o tronco registra, as raízes guardam. A seiva aprende a circular por canais estreitos, e aquilo que era expansão vira contenção elegante. Você talvez tenha sido a criança, a filha, o filho, a pessoa que percebeu cedo demais o clima da casa, o peso no olhar de alguém, a necessidade de reduzir ruído para evitar tempestade. Você talvez tenha aprendido a atravessar ambientes como quem pisa em chão antigo e frágil.
Você talvez tenha entendido, sem ninguém dizer claramente, que certas partes suas eram bem-vindas, apenas se não ocupassem espaço. E quando isso acontece por tempo suficiente, a alma não se rebela, ela se curva. Foi isso que fizeram com a sua árvore. Não arrancaram, não destruíram, apenas ensinaram a crescer sob medida. Apenas ensinaram a viver em espaço menor do que o seu. E agora talvez você entenda por que certas reações em você parecem desproporcionais. Não são desproporcionais, são antigas. São respostas de raízes que foram apertadas, de galhos que foram cortados cedo, de folhas que aprenderam a se recolher antes da estação. Há uma parte sua que ainda carrega o medo do corte, mesmo quando o corte já não está mais ali. Há uma parte sua que ainda espera o limite antes de tentar florescer. Mas a árvore não nasceu para permanecer cercada para sempre. A árvore não foi feita para esquecer sua própria altura. A árvore não foi criada para produzir sombra apenas para quem a moldou. Há um chamado mais fundo do que o cercado, e esse chamado começa agora a subir pelo tronco outra vez. Se você consegue sentir isso, se algo em você acabou de reconhecer a própria imagem nessa árvore, escreva as palavras "eu vejo em mim" nos comentários. Se essa imagem selou alguma coisa no seu interior, escreva "eu vejo em mim" e volte para mim. Porque a árvore está voltando a sentir o chão, e quando isso acontece, a vida que estava represada começa a lembrar seu caminho. Não é que a árvore precise virar outra coisa, ela precisa retornar ao que era antes da contenção. Não é que você precise ser inventado de novo, você precisa ser devolvido ao que foi interrompido. Não é uma reconstrução forçada, é um retorno orgânico, é a seiva reaprendendo o próprio ritmo. É a raiz deixando de negociar com o aperto, é o tronco lembrando que sustentar não é o mesmo que se sacrificar até secar. O retorno começa quando você para de chamar de destino aquilo que foi apenas compressão. O retorno começa quando você percebe que a sua dificuldade em receber não é falta de fé, é memória de escassez. O retorno começa quando você compreende que a sua hesitação em se expandir não é preguiça, é prudência antiga, já sem necessidade. O retorno começa quando você deixa de pedir desculpa por desejar espaço, clareza, reciprocidade e paz. Você não precisa lutar para se tornar digno de ar. Você não precisa convencer a vida de que merece largura. Você não precisa provar que sua sombra pode ser útil para existir. Há uma forma mais santa de caminhar, receber o que volta, abandonar o que pesa e cuidar do que foi restaurado, sem exigir que ele amadureça em uma noite. Talvez seja isso que você mais precise ouvir hoje. O que vem para você não vai exigir que você se diminua para caber. O que vem para você não vai pedir que você se cale para permanecer. O que vem para você reconhece o tamanho da sua raiz e não tem medo da altura que ela alcança quando finalmente encontra espaço. Há uma prática simples neste retorno, e eu a chamo de o selo da manhã. Quando você acordar, antes de tocar a pressa do dia, antes de abrir o corpo para o ruído de fora, coloque a mão no peito e diga em silêncio: eu recebo o que já me alcança. Não diga como quem implora, diga como quem reconhece. Depois, respire até sentir o peso da frase descer para o lugar onde sua ansiedade costuma morar. A segunda prática é a vigilância da borda. Ao longo do dia, observe o momento em que você começa a encolher para aliviar o ambiente. Observe quando sua voz fica menor para evitar resistência, quando seu sorriso tenta convencer alguém de que está tudo bem, quando você aceita menos só para manter a superfície calma. Nesse instante, não se condene, apenas nomeie, diga por dentro: aqui está o velho cercado. Nomear já é abrir espaço, e então, sem violência, faça um ajuste pequeno. Fale uma frase a mais, peça o que ficou preso, diga não onde a sua alma vinha dizendo sim por medo. Pare de oferecer a sua força inteira para sustentar o que não sustenta você.
A árvore não retorna ao seu tamanho real com um salto. Ela retorna por alinhamento, por constância, por fidelidade ao que a vida já está tentando devolver. Talvez você ache que precisa provar maturidade por suportar tudo em silêncio. Mas a maturidade verdadeira neste tempo é outra. É receber sem culpa. É permitir sem se justificar. É cuidar sem se apagar. É permanecer inteiro, mesmo quando a lembrança antiga tenta fazer você voltar ao cercado. Há um senso de honra nisso. Há uma dignidade silenciosa em deixar a seiva correr de novo. Há uma beleza sem barulho em perceber que a árvore não estava morta, estava comprimida. E o que estava comprimido começa, por fim, a respirar. Se esta mensagem já confirmou algo que o seu espírito sabia sem palavras, deixe seu like como um amém sem palavras. Não como métrica, como concordância com aquilo que foi nomeado corretamente. Fique comigo mais um instante. Deixe isso assentar onde você guarda as suas confirmações mais profundas. Alguém veio à sua mente agora. E essa pessoa talvez tenha o olhar cansado de quem carrega muito sem pedir ajuda. Talvez tenha a postura de quem se acostumou a ser forte sem testemunha. Talvez tenha uma fome silenciosa de ser vista sem ter que performar merecimento. Talvez essa pessoa seja mais fechada do que gostaria, mais cuidadosa do que admite, mais ferida do que mostra. E talvez o nome dela já esteja diante de você enquanto eu falo, porque o seu coração reconhece quem também precisa dessa entrega. Envie isso a essa pessoa como um cuidado, não como uma indicação. Como uma entrega, não como propaganda. Como algo que chegou por agendamento para você e talvez esteja chegando agora, pela mesma mão discreta, para quem você já pensou proteger em silêncio. Antes que isso se feche, escreva as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como um desejo, não como uma esperança, como uma confirmação. Há um acordo se formando entre o céu e a sua escuta, e sua mão pode selá-lo com verdade. Pare por um instante e deixe a frase assentar no corpo. Não tente explicar demais aquilo que já está reconhecendo. Apenas receba o peso sereno desta confirmação. Você está sendo confirmado. Você está sendo recolocado. Você está sendo chamado para fora do cercado e para dentro da sua medida verdadeira. Você é confirmado naquilo que resistiu sem perder a alma. Você é fortalecido naquilo que aprendeu a sustentar em silêncio. Você é lembrado naquilo que quase foi esquecido por medo, cansaço ou contenção. Você não está sozinho nessa hora. Você não é o único a ouvir isso agora. Você não é o único a sentir o chão mudar por dentro sem conseguir explicar com palavras. Há pessoas em muitos lugares recebendo o mesmo tipo de reconhecimento neste momento, ainda que com rostos diferentes, histórias diferentes, cicatrizes diferentes. E exatamente por não fazer barulho é que isso é real. Exatamente por não precisar se anunciar é que isso permanece. Você foi alcançado com precisão. Você foi chamado com ternura. Você foi tocado na medida certa para não quebrar, mas para acordar. Está selado. Você não saiu deste lugar por acaso. Você chegou até aqui com uma fome silenciosa que ninguém viu por inteiro, com uma expectativa cansada que já atravessou muitas noites, com uma sensação de que algo dentro de você estava se abrindo sem pedir permissão. E isso é exatamente o tipo de chegada que costuma anteceder uma virada que não faz barulho, mas muda tudo. Há uma parte de você que já percebeu isso. Não pela mente, que ainda tenta organizar demais, mas pelo corpo, que reconhece antes. É por isso que, enquanto você me ouve, existe uma espécie de alívio discreto misturado com emoção contida, como se o seu interior dissesse "era isso", sem precisar dizer mais nada. Você não precisa apressar essa verdade, deixe-a pousar. Há coisas que só se tornam claras quando o ruído para.
E o que vai ser revelado agora não é genérico, não é vago, não é uma frase bonita para passar em cima da sua dor. Você vai reconhecer os sinais que têm insistido em aparecer. Vai perceber o padrão exato que tem mantido certas áreas da sua vida em espera. Vai enxergar a raiz antiga que empurrou sua alma para dentro de um cercado. E vai receber uma confirmação que não veio para te impressionar, mas para te reposicionar. Eu vou falar como quem conhece o peso de ser forte por tempo demais. Vou falar como quem sabe o que é olhar para a própria história e perceber que muita coisa foi sustentada em silêncio. Vou falar como quem veio apenas para nomear, com cuidado, aquilo que você já sentia sem saber dizer. Você chegou a este momento por agendamento, não por acidente. Há mensagens que não atravessam a alma quando ela está distraída demais, mas atravessam quando já existe uma preparação invisível acontecendo há semanas, às vezes há meses, às vezes há anos. E é por isso que esta palavra encontrou você agora. Quando a superfície já não basta, quando a resposta fácil já não satisfaz, quando a sua vida inteira parece estar pedindo uma leitura mais profunda do que aquela que todo mundo ao redor consegue oferecer. Algo tem acontecido com você, e talvez o mais estranho seja que o acontecimento não começou de forma dramática. Começou em detalhes. Começou no horário em que o corpo desperta antes do relógio. Começou na sensação de peso que entra em você sem motivo aparente. Começou no desconforto de perceber que algumas coisas já não soam vivas como antes. Começou nas repetições pequenas que quase passam despercebidas, mas que juntas formam uma linha impossível de ignorar. Talvez você tenha acordado no mesmo horário várias noites seguidas, e não apenas uma vez, mas com uma insistência que parece pedir atenção. Talvez você tenha sentido o coração apertar em momentos comuns, como se alguma coisa antiga tocasse uma campainha dentro do peito. Talvez tenha havido dias em que uma tristeza sem nome caiu sobre você por alguns minutos e depois partiu, deixando a sensação de que algo foi visitado, não explicado. E talvez, em vez de confiar nisso, você tenha tentado reduzir tudo à fadiga, ao excesso de pensamento, à pressão da rotina, ao peso natural da vida. Mas há sinais que não ficam repetindo por gentileza. Eles repetem porque querem ser vistos. Você também pode ter notado a estranheza de certas conversas que antes pareciam importantes, mas agora soam vazias. Pessoas que ainda falam com a mesma voz, mas já não tocam a mesma parte de você. Ambientes que ainda existem, mas perderam o brilho interno. Promessas que ainda circulam, mas não conseguem mais morar no seu centro. Isso não significa que você esteja endurecendo. Significa que sua percepção está ficando mais limpa. Significa que o que era tolerado antes agora revela sua limitação. E há ainda as coincidências que deixam de parecer coincidência quando insistem demais. Um número que se repete, uma frase que volta, um nome que aparece em lugares diferentes, uma música que toca no instante exato em que você pensa em desistir de entender. Você talvez tenha sorvido essas coisas com desconfiança, como quem teme estar enxergando sentido demais, onde só existe acaso. Mas quando a vida começa a falar em padrão, não é prudente fingir que ela está em silêncio. Esses sinais não são problemas a serem consertados. Eles são confirmações. Eles não anunciam confusão, anunciam transição. Eles não mostram falha, mostram sensibilidade. Eles não provam que algo deu errado, provam que algo em você já não aceita viver como antes. Há quem chame isso de excesso de imaginação. Mas você sente no corpo a diferença entre imaginar e reconhecer. Imaginação passa, reconhecimento permanece. Imaginação dispersa, reconhecimento organiza. Imaginação produz brilho momentâneo. Reconhecimento produz um assentamento que ninguém consegue arrancar de dentro de você. E talvez seja por isso que esta mensagem chega com tanta precisão,
porque você não precisava de mais informação. Você precisava de interpretação. Precisava de um espelho que não te tratasse como alguém frágil demais para ver a verdade. Precisava de alguém que dissesse com serenidade que o que está acontecendo não é desordem, é alinhamento. Respire um pouco mais devagar agora. Deixe esse nome alcançar as partes de você que ainda estão tentando se defender da própria intuição. O que você tem sentido é real. O que você tem percebido importa. O que você tem evitado nomear está, neste exato momento, pedindo forma. Se esse reconhecimento tocou você em algum ponto, escreva 888 nos comentários. 888 é a frequência do transbordo, o sinal de que algo começou a exceder a antiga medida, e esse pequeno gesto é uma confirmação do seu espírito dizendo sim. Escreva 888 e volte para mim, porque por trás desses sinais existe uma estrutura mais funda, e é para ela que agora vamos descer. Abaixo de tudo isso, existe um único padrão, e ele é mais específico do que culpa, mais antigo do que um episódio, mais amplo do que um detalhe isolado. O padrão é este. Você aprendeu a viver como quem precisa merecer a própria permanência. Você aprendeu em algum momento decisivo que não bastava ser. Era preciso provar utilidade, provar delicadeza, provar maturidade, provar resistência, provar que não dava trabalho, que não ultrapassava, que não incomodava, que não exigia demais. E assim, devagar, sem alarde, sua alma começou a trocar espontaneidade por vigilância, confiança por monitoramento, presença por cálculo. Esse padrão pode parecer elegante por fora. Ele pode parecer responsável, sensato, maduro, mas por dentro ele cobra caro. Ele faz você entrar em ambientes já medindo o clima. Ele faz você falar já prevendo a reação. Ele faz você amar, já oferecendo parte do próprio coração como garantia. Ele faz você esperar a permissão invisível antes de existir com inteireza. E o mais doloroso é que isso pode ter sido elogiado por muito tempo. Talvez tenham chamado sua contenção de força. Talvez tenham chamado sua adaptação de sabedoria. Talvez tenham chamado sua autoanulação de paciência. Talvez tenham chamado seu silêncio de virtude. Mas nem tudo o que é elogiado é saudável. Nem tudo o que é funcional é verdadeiro. Nem tudo o que mantém a superfície intacta preserva a vida em profundidade. Esse padrão aparece quando você tenta ser suficientemente fácil para não perder ninguém. Aparece quando você antecipa necessidades alheias antes de reconhecer as suas. Aparece quando você aceita menos do que sente, porque sente que pedir mais seria atravessar um limite. Aparece quando você se torna tão hábil em se ajustar que já não sabe com clareza onde termina a sua generosidade e onde começa o seu desaparecimento. Você não escolheu isso porque era fraco. Você escolheu isso porque era inteligente o bastante para perceber o risco ao seu redor. Você escolheu isso porque aprendeu cedo que o ambiente podia ser instável, que a resposta podia mudar, que o amor podia vir misturado com tensão, que a paz podia durar pouco. Então você se tornou leitor de clima, intérprete de gesto, antecipador de estado, guardião do que poderia desmoronar. Só que agora esse antigo método já não serve para a altura da sua vida. Ele foi útil para sobreviver. Não foi feito para florescer. Ele serviu para atravessar. Não serve mais para habitar. Ele protegeu você do que era bruto, mas também bloqueou o que era largo. E por isso, a sua alma sente cansaço mesmo quando tudo parece sob controle. O controle consome, a vigilância consome, a antecipação consome, a tentativa de evitar toda dor consome. Você aprendeu a pagar com presença o preço da estabilidade, e isso deixa marcas que ninguém vê, mas o seu corpo conhece bem. Há um custo silencioso em permanecer dentro desse padrão. VOC
Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.